O barulho na cozinha acordou o fazendeiro no meio da noite. Por um instante, ele não se mexeu. O silêncio do campo pesava tanto que parecia doer nos ouvidos. O medo antigo voltou, grosso, do jeito que vinha sempre que lembrava dos homens de Coronel Brandão rondando as estradas de terra. Ele estendeu a mão até a espingarda encostada na parede. Não por bravura, por costume. Desde que a esposa morreu e o irmão sumiu, aprendera a dormir com um olho aberto e o outro preso no passado. No corredor escuro, antes de dar o primeiro passo, entendeu: aquela noite não vinha só para roubar comida. Vinha para cobrar uma escolha. Tem dias que o silêncio aqui dentro é tão fundo que eu consigo ouvir a casa respirar. O rangido da madeira velha. O vento passando por baixo da porta dos fundos. O relógio de parede que a Marlene ganhou da mãe dela e que eu nunca tive coragem de parar, tá lá, batendo os segundos desde o dia em que ela foi embora. Faz 6 anos já. Tic, tic, tic. Companhia que não pergunta nada e não exige resposta. Eu durmo pouco. Nunca dormi bem. Mas depois que fiquei sozinho aqui na Fazenda São Bento, o sono virou uma coisa que visita de vez em quando, sem avisar e sem ficar muito. A cama do lado direito permanece intocada. Não sei por que não mudei o travesseiro de lugar. Talvez porque mudar seja admitir que ela não volta. Naquela noite, eu tinha adormecido na cadeira da varanda, como de costume. O corpo cansado de consertar a cerca do pasto dos novilhos. Tinha batido numa estaca com o maço por horas, sozinho, enquanto o sol amarelava e o capim seco dobrava com o vento da tarde. Quando voltei, esquentei feijão do dia anterior, comi sem gosto, lavei o prato com cuidado. Marlene odiava prato mal lavado. E fui para a varanda só para não ficar dentro de casa ouvindo o relógio. O céu estava carregado. Daquele cinza escuro que não é noite nem tempestade, é as duas coisas querendo acontecer ao mesmo tempo. O trovão, meu cavalo Ruão, 16 anos e muito orgulho, bufava no curral como se soubesse que algo vinha. Animal sente. A gente esquece disso, mas animal sente antes da gente. Eu fechei os olhos e então ouvi. Não foi um barulho grande. Foi exatamente o contrário disso. Foi um barulho miúdo, cuidadoso demais, como quem tenta não ser ouvido. O tipo de som que acorda mais rápido que qualquer estrondo. Veio da cozinha, um arrastar de cadeira, uma louça tocando em outra. Meu corpo ficou rígido antes da minha cabeça pensar qualquer coisa. Os homens do Coronel Brandão. Foi o que pensei primeiro. É sempre o que penso quando algo quebra o silêncio aqui. Faz 12 anos que esse nome funciona como um sinal de alerta na minha cabeça. Desde que meu irmão mais novo, o Raimundo, foi denunciar a grilagem das terras do córrego Pedra Branca para um advogado em Montes Claros. E 32 dias depois, sumiu. O caminhonete dele apareceu na beira da estrada. Ele não apareceu mais. Nunca provamos nada. Nunca conseguimos provar nada. E foi assim que eu aprendi que nessa região a verdade tem dono. Me levantei devagar da cadeira. Meus joelhos estalam sempre, uma maldição da idade e do trabalho pesado. Mas naquela noite me levantei sem barulho nenhum. Fui até o canto da varanda onde fica a espingarda calibre 12 que pertenceu ao meu pai. Madeira escurecida pelo tempo, cano frio. Abri o culote com cuidado, conferi os 2 cartuchos, fechei. O coração batia. Não rápido, não desesperado. Batia pesado, como pisada de boi em chão de argila. Entrei pela porta lateral da sala. A casa estava escura, mas conheço cada pedaço dela com os olhos fechados. Sei onde o assoalho geme, sei onde a parede goteja quando chove. Sei que o segundo degrau do corredor range diferente dos outros porque tem um prego torto que nunca consertei. Desviei do segundo degrau. Avancei pelo corredor. A luz amarela do fogão, a lenha, vazava por baixo da porta da cozinha. Alguém tinha acendido o fogo? Ou ele ainda estava aceso desde quando eu esquentei o feijão? Mas não, eu tinha apagado. Tenho certeza,
Marlene me ensinou a nunca deixar brasa acesa. Fogo é igual a descuido, Zé. Começa pequeno e termina grande. Parei na soleira. Respirei fundo. Empurrei a porta. O que eu vi me tirou o movimento por alguns segundos. Não era homem nenhum do coronel. Era uma menina, jovem. Devia ter uns 18, 20 anos, talvez menos. Encharcada da cabeça aos pés, como se tivesse caído num rio e não parado de correr. Cabelo escuro colado no rosto, roupa de algodão simples, uma blusa xadrez desbotada e uma saia que já tinha sido preta. Tudo pesado de chuva. Ela estava de costas para mim, mexendo na despensa, com um pão velho numa mão e na outra mão. Tremendo, uma faca de cozinha. A minha própria faca, a que Marlene usava para cortar abóbora. Ela ouviu a porta e se virou num salto. Ficamos assim, os dois se encarando. Eu com a espingarda apontada, ela com a faca levantada. Um gesto que não era de ataque, era de desespero, de bicho encurralado. Mas não foi a faca que me parou, foi o olho. Olho de quem já perdeu a esperança de que as coisas melhorem, mas ainda está aqui porque não sabe mais para onde ir. Olho de quem passou tempo demais com medo de tanta gente. Eu conheço esse olho. Vi ele no espelho nos primeiros meses depois que a Marlene morreu. E foi aí que eu vi a barriga. Redonda e alta, inconfundível. A menina estava grávida. Muito grávida. A faca tremeu na mão dela. Os lábios dela tremeram, mas ela não disse nada. Só me encarou com aquela dignidade quebrada de quem sabe que está errado, mas não tinha mais outra saída. Eu abaixei a espingarda. Devagar, sem barulho. Fui até o fogão e coloquei a chaleira para esquentar. Senta, eu disse. Só isso. Ela não sentou de imediato. Ficou me olhando como se eu fosse uma armadilha com aparência de misericórdia. Então a perna dela tremeu. Ela se apoiou na mesa e desceu na cadeira como se as forças tivessem acabado de vez. A chuva batia no telhado de zinco, forte, regular, sem pausa. A casa cheirava a terra molhada e a mato trazido pela tempestade. E por baixo disso tudo, um cheiro que eu não sentia faz muito tempo. Cheiro de alguém vivo na minha cozinha. Botei café. Peguei o pão que ela tinha na mão. Ela deixou sem resistir. E fatiei e passei manteiga. Coloquei na mesa, pus um copo d'água ao lado. Ela olhou para a comida como se não acreditasse. Pode comer, eu disse. Não vou fazer nada. A faca ainda estava na mão dela. Eu sentei do outro lado da mesa, a espingarda encostada na parede atrás de mim. E esperei. Ela deu a primeira mordida no pão com os olhos ainda em mim, depois a segunda. E na terceira mordida, ela começou a chorar. Não de um jeito dramático, não com barulho. Chorou como quem segurou por tempo demais. Aquele choro que sai como vazamento, quieto e profundo, que a pessoa nem percebe que começou. Como é seu nome? Eu perguntei. Ela demorou. Enxugou o rosto com o dorso da mão molhada. Rosa, ela disse. Eu balancei a cabeça. O relógio na sala continuou batendo. Tic, tic, tic. E pela primeira vez em muito tempo, o silêncio da minha casa tinha outra coisa dentro dele. Rosa não era do tipo de pessoa que conta tudo de uma vez. Isso eu percebi rápido. Ela comeu o pão, bebeu o café que eu coloquei na frente dela e por um bom tempo ficou só olhando para a toalha xadrez que cobre a mesa. A mesma toalha que Marlene escolheu na feira de Januária há quantos anos, meu Deus. Lá fora, a chuva não aliviava. Trovão à distância. O trovão no curral bufou uma vez, duas vezes, então ficou quieto. Até o cavalo entendeu que a noite pedia silêncio. Eu não apressei ela. Sou homem do campo. Sei que tem coisa que precisa do tempo dela para sair. Foi então que ela pôs a mala embaixo da mesa. Eu não tinha reparado antes. Era uma bolsa de lona surrada, dessas de feira, que ela tinha largado no chão quando se virou para me encarar. Agora ela a colocou sobre as pernas, apertou contra a barriga redonda como proteção. Tem coisa importante aí dentro, ela disse sem me olhar. Tá bom. Não é dinheiro, não é droga, não é nada que eu roubei.
Eu olhei para ela. Eu não perguntei. Ela levantou os olhos. Parecia procurar alguma coisa no meu rosto. Desconfiança, talvez. Julgamento. Não encontrou porque eu não tinha nada disso para oferecer. Só cansaço. E uma curiosidade velha da hora em que um homem já viu coisas suficientes para entender que o mundo não cabe em explicações simples. Eu trabalhava na Fazenda Boa Vista, ela disse. Eu soube imediatamente. Todo mundo sabe qual fazenda é essa na região. 3.000 hectares de pasto. Gado Nelore. Casarão branco com varanda. E no centro de tudo isso, um nome. Coronel Brandão. Não é coronel de verdade. É apelido que ele mesmo deixou circular porque gente que manda gosta de título. Ele tem dinheiro antigo e novos métodos. Vereadores que obedecem, cartórios que assinam o que ele pede. E quando alguém cria problema, esse problema some. Como o Raimundo sumiu. Eu segurei o copo de café com as 2 mãos para elas não tremerem. Continua, eu disse. Rosa contou com a voz baixa, uniforme, como quem ensaiou a história e agora está com medo de a emoção entrar no meio e atrapalhar. Ela tinha chegado na Fazenda Boa Vista 8 meses atrás, vinda do Maranhão, atrás de trabalho. Sonhava ser professora rural, mas tinha o curso interrompido pela falta de dinheiro e pela gravidez. O pai da criança tinha sumido junto com as promessas. Ela precisava de um salário e uma teto. No começo, o serviço era simples. Limpar a casa grande, ajudar na copa, cuidar da roupa. Mas a Fazenda Boa Vista é um lugar onde as paredes têm mais histórias do que as pessoas admitem. Eu estava limpando o escritório, ela disse. Uma tarde que o coronel tinha ido para a cidade. O gerente, o seu Afrânio, tinha esquecido a gaveta aberta. Eu ia só tirar o pó da mesa. Ela parou, olhou para a bolsa. Tinham documentos, muitos, escrituras com nomes diferentes, contratos com data errada, depoimentos assinados em branco e fotos, fotos de terras, fotos de casas, fotos de gente. Ela abriu a bolsa e me mostrou sem tirar do lugar. Um maço grosso de papéis dobrados, alguns plastificados, um pendrive preto e um caderno de capa dura com elástico. Eu fotografei tudo com o celular que eu tinha. Depois imprimi escondido na papelaria da cidade. Ela fechou a bolsa. Quando o seu Afrânio percebeu que eu sabia, me chamou na sala e disse que eu ia embora. Que me pagavam tudo que eu era devia e eu sumia. E você não foi? Eu fui. Mas eu levei uma cópia de tudo. Eu fiquei olhando para ela, uma menina grávida, sozinha, encharcada de chuva, segurando prova de coisa que mata gente nessa região. Por que você não foi direto para a polícia? Ela me olhou como se eu tivesse perguntado por que ela não tinha voado. O delegado joga domino todo sábado com o coronel. Não tinha nada que eu pudesse responder a isso, porque era a verdade pura. Tem um jornalista, ela continuou, da Rádio Comunitária de São Bento do Norte, o Rafael Lemos. Ele me mandou mensagem faz 3 dias, dizendo que ia ao vivo às 6 da manhã, que se eu chegasse com as provas antes disso, ele transmitia ao vivo, nome por nome, data por data. Ela olhou para o relógio na parede. São 2 da manhã. Eu tenho 4 horas. Eu olhei para a janela. A chuva continuava. A estrada daqui até São Bento do Norte é de chão batido, 23 quilômetros. Com essa chuva ia estar um lamaçal. E ela estava a pé, grávida. Como você chegou até aqui? A pé. Pela beira do brejo. Saí quando os homens do coronel foram jantar. Ela hesitou. Vi a luz da sua casa. Eu me levantei. Fui até a janela e espiei pela fresta da veneziana. Lá fora, escuridão e chuva. Mas na estrada, longe ainda, havia 2 pontos de luz. Faróis, parados. Eles estavam procurando. Eu voltei para a mesa sem mostrar o que tinha visto. Sentei, peguei o café que já tinha esfriado. Rosa, eu disse, esses documentos têm o nome de quem sumiu, de pessoas que foram
Tem, ela disse, baixinho. Tem o nome do Raimundo Ferraz? Ela me olhou, e no olho dela eu vi a resposta antes da boca dela abrir. Tem, ela disse. Tem o nome dele num contrato de cessão de terra assinado depois que ele sumiu. Com a assinatura dele. Ela engoliu em seco. A assinatura é falsa. Minha mão apertou o copo com força. 12 anos carregando aquilo. 12 anos sem saber. 12 anos olhando para a porteira e esperando o Raimundo aparecer de novo, do jeito que os mortos aparecem nos sonhos, chegando de longe, sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Eu soltei o copo devagar. Me dá o café, eu disse. E levantei para esquentar a chaleira de novo, porque eu precisava de alguma coisa para fazer com as mãos antes que elas fizessem qualquer coisa errada. Enquanto a água esquentava, olhei pelo vidro da janela. Os faróis na estrada tinham se movido. Estavam mais perto. Eu apaguei todas as luzes da casa. Rosa entendeu sem que eu precisasse explicar. É o tipo de entendimento que o medo ensina rápido. Ela ficou quieta na cadeira, a bolsa no colo, os olhos abertos na escuridão. 2 carros, eu disse baixinho, na estrada. Eles me seguiram. Talvez, ou estão varrendo a região. Fui até a janela lateral, a que dá para o pasto dos fundos. Essa chuva apagou sua trilha, mas se alguém viu luz aqui dentro... Ela não respondeu. Não precisava. Lá fora, os cachorros da vizinhança começaram a latir. Primeiro o do seu Neco, que mora do outro lado do brejo, um cão velho, mas de ouvido bom. Depois, os da estrada, aquele tipo de latido que não é de estranho passando, é de gente parando, descendo, abrindo porteira. Eu fui até o quarto, abri a gaveta embaixo da cama da Marlene, tirei o dinheiro que guardo enrolado num pano, reserva de emergência, o tipo de coisa que homem do campo esconde porque banco fica longe e desconfiança fica perto. Enfiei no bolso, voltei para a cozinha. Você consegue andar? Perguntei. Consigo. A trilha pelos fundos passa pelo brejo. Tem uns 300 metros de lama. Do outro lado, pega a estrada velha que vai até o asfalto. Do asfalto até São Bento do Norte são uns 12 quilômetros. Tem ônibus das 5 da manhã, mas antes disso, você vai ter que ir a pé ou convencer alguém a te levar. E você? Eu fico. Preciso que eles achem o que vieram achar. Uma fazenda velha, um homem dormindo, nada mais. Ela me olhou. Por que você está fazendo isso? Eu não soube responder de imediato. Não porque não sabia, mas porque a resposta era do tipo que fica entalada entre o coração e a garganta de homem que não tem costume de botá-la para fora. Você falou no Raimundo, eu disse por fim. Ela fez que sim com a cabeça. Eu fui até a porta dos fundos, espiei. O pasto estava escuro, apenas a silhueta do mato ao longe, recortada contra o céu carregado. A chuva tinha diminuído um pouco, não parou, mas tinha virado chuvisco, aquele que cai diagonal e faz tudo brilhar. Tem uma coisa, eu disse antes de abrir a porta. A mala dela. Você tá com coisa demais. Ela apertou a bolsa. São as provas. Eu sei. Mas você tá grávida, cansada, com lama pela frente. Se a bolsa pesar demais, você cai. Se você cai, não precisei terminar. Fica só com o essencial. O pendrive. As fotos mais importantes. O caderno. O resto você me deixa. Eu guardo aqui. E se eles revistarem a casa? Aí Deus é mais. Ela quase sorriu. Quase. Abrimos a bolsa sobre a mesa. Com a lanterna pequena que peguei no armário da cozinha, ela foi separando com cuidado. O pendrive foi para o bolso da saia. O caderno envolto num saco plástico foi para o meio da blusa, entre a barriga e o tecido. 3 folhas de foto, as mais comprometedoras, ela disse. As que tinham assinatura do tabelião e data falsa. Foram dobradas e enfiadas na calcinha. O restante eu embrulhei no pano do dinheiro e coloquei no fundo do armário da despensa, atrás dos sacos de fubá. Do lado de fora da casa, os faróis iluminaram a parede da frente por alguns segundos. Estavam na minha entrada. Vai, eu disse.
Rosa se levantou. Pegou a bolsa, agora quase vazia. Na porta, ela parou. Seu nome, ela disse. Eu não sei seu nome. José Ferraz, o Zé da São Bento. Ela repetiu baixinho, como gravando. Então tirei o chapéu de palha que estava pendurado no gancho da porta. Chapéu velho, com a aba torta de tanto sol. Coloquei na cabeça dela, puxei a aba para frente. Cobre o rosto se passar por alguém, eu disse. Ela ficou olhando para mim. Tem gente que sobrevive escondendo a verdade, eu disse. A frase veio sozinha, não sei de onde. Talvez do lugar onde a gente guarda o que aprendeu com sofrimento. E tem gente que morre por dizer, pausa. Mas às vezes é a única maneira de ter vivido de verdade. Rosa saiu pela porta dos fundos sem mais palavra nenhuma. Eu fiquei olhando a silhueta dela sumir na escuridão do pasto. Um vulto escuro com um chapéu de palha numa noite de chuva. E senti uma coisa que não consegui nomear na hora. Só soube que era grande e que estava no peito, onde as coisas que importam ficam. Fechei a porta. Fui até a varanda da frente, sentei na cadeira e esperei. Eles chegaram com 2 caminhonetes, um preto e um branco, aquele tipo de veículo que não é de trabalhador, é de quem manda em trabalhador. 4 homens desceram. Conheci de longe pelo jeito de andar. O Tonho Gordo, que é capanga do coronel desde que eu me entendo, e 3 que nunca tinha visto. Fiquei na cadeira, não me movi. O Tonho chegou na porteira e gritou. Seu Zé Ferraz! Que foi? Eu chamei de onde estava, com voz de homem que acabou de acordar, rouca e lenta. Desculpe o barulho. Estamos atrás de uma moça que sumiu. Você viu alguém por aqui? Engoli o nó na garganta. Moça? Com essa chuva? Falei como quem acha a pergunta estranha. Não vi alma viva desde ontem de manhã. O Tonho ficou parado por um momento. A lanterna dele varreu a varanda, o meu rosto, a porta. Eu não desviei o olho. Homem que desvia o olho entrega o que esconde. A gente pode dar uma olhada? Pode olhar o que quiser, eu disse. Mas entra pela porta certa, porque eu não tô afim de limpar barro por essa casa toda na madrugada. Eles entraram. 2 ficaram lá fora. 2 foram pela casa comigo. Eu acendi a luz e fui na frente, mostrando cada cômodo com a paciência de quem não tem nada a esconder. Sala, banheiro, quarto, cozinha. Na cozinha, o coração disparou. A cadeira ainda estava do jeito que Rosa tinha deixado. O copo de café, as migalhas do pão. O homem ao meu lado olhou para o copo. O senhor tomou café agora? Tenho insônia, eu disse. Toda noite acordo e tomo um café. Ele ficou olhando. Olhou para o copo. Olhou para mim. Olhou para o fogão. Então, saiu. Eu respirei só quando ouvi os caminhonetes ligarem e a poeira vermelha, mesmo na chuva aquela terra cor de ferrugem levantava, sumir na escuridão da estrada. Me sentei na cadeira da Marlene. Coloquei a mão na borda da mesa, onde ela ficava de manhã, tomando café com as 2 mãos, olhando pela janela para o pé de manga. A madeira estava fria. Eu fiz certo? Perguntei para ela como sempre pergunto, não porque espero resposta, mas porque às vezes perguntar já é alguma coisa. Então ouvi. Lá fora, na estrada, vozes, um grito. Me levantei. Fui até a janela dos fundos primeiro. A trilha do pasto ainda estava escura, nenhuma silhueta. Ela tinha chegado longe o suficiente. Voltei para a janela da frente. Um dos caminhonetes tinha parado uns 500 metros adiante, na curva que passa pela propriedade do seu Cirilo, um velhinho de 70 e poucos anos que cria galinhas e não faz mal a ninguém. Eu vi as lanternas. Ouvi a voz do Tonho Gordo, alta demais para a hora que era. E ouvi a voz do seu Cirilo, mais fina, respondendo. Eles tinham parado ele. O seu Cirilo devia ter saído para ver o que era todo aquele barulho. Ou talvez estivesse indo buscar o remédio na cidade, como ele fazia às vezes quando a pressão subia no meio da noite. Eu vi quando eles pegaram no braço dele. Ali, meu sangue parou.
Peguei a espingarda. Depois parei. Larguei. Peguei só o facão que fica na prateleira de baixo, da hora de roçar o mato, e saí pela lateral, pelo caminho que fica escondido pelo muro de pedra que eu mesmo levantei ano passado. Cheguei perto o suficiente para ouvir o Tonho dizendo que iam levar o seu Cirilo dar uma volta. E todo mundo que mora nessa região sabe o que dar uma volta significa quando vem da boca de homem do coronel. «Ei!» chamei. Os homens se viraram. Me aproximei devagar, sem correr, sem hesitar, mãos à mostra, só o facão na cintura. «Esse aí é o seu Cirilo. Velho, doente, não sabe de nada. Tô aqui há anos, sou vizinho. Se há informação que vocês precisam, conversem comigo.» O Tonho me olhou por um longo tempo. «Você não viu a menina?» ele disse. Não era pergunta. «Não vi ninguém», eu repeti. Ele fez um gesto. Os homens soltaram o seu Cirilo. «Seu Zé», disse o Tonho antes de ir. «O coronel tem uma memória muito boa.» «Eu sei», eu disse. «E Deus tem uma memória melhor. Eles foram. Eu fiquei ao lado do seu Cirilo até os faróis somarem na curva.» O velho me olhou com os olhos marejados. «O que foi isso, Zé?» «Nada, seu Cirilo. Vai dormir.» Ele foi. Eu fiquei sozinho na estrada de chão, o chuvisco na nuca, o coração batendo forte, os pés na lama vermelha. Do longe não havia mais sinal do caminhonete. Não havia sinal de nada. Só o mato, só a chuva, só o silêncio imenso do cerrado de madrugada, que é um silêncio diferente de todos os outros. Não é quietude, é fôlego, como se a terra inteira estivesse esperando algo acontecer. Eu não dormi mais naquela noite. Voltei para casa, sentei na varanda e fiquei esperando o dia clarear. O relógio bateu 3, bateu 4, bateu 5. A chuva foi embora devagar, como visita que vai embora sem fazer barulho, deixando só o cheiro. Aquele cheiro de terra molhada que é o cheiro mais honesto que existe, porque a terra não finge, não embala, não esconde. Terra cheira a terra. O céu foi passando de preto para roxo, de roxo para laranja sujo. O trovão bufou no curral. Queria água. Me levantei, fui até o bebedouro. Abri a torneira velha que goteja mesmo fechada. Olhei para o meu cavalo por um tempo. Ele me olhou de volta com aqueles olhos grandes e calmos que cavalo tem. O tipo de calma que a gente passa a vida tentando aprender. «Você tá bem?» Perguntei para ele. Ele bufou. «Eu também não sei.» Voltei para a varanda, me sentei, e às 6:02 da manhã eu ouvi. Eu não tinha rádio na varanda. O rádio fica na cozinha, em cima da geladeira, aquele aparelho de pilha que a Marlene ganhava de presente toda vez que alguém não sabia o que comprar para ela. Mas o seu Cirilo tem um rádio na janela, e a janela fica voltada para minha direção. E no silêncio da manhã do cerrado, o som carrega longe. Ouvi a voz do Rafael Lemos, que eu nunca tinha visto pessoalmente, mas a voz eu conhecia da rádio. Serena, clara, daquele jeito de quem escolheu palavras com cuidado antes de falar. «Bom dia, São Bento do Norte e região. Hoje, às 6 da manhã, em transmissão ao vivo, a Rádio Comunitária São Bento apresenta documentos que revelam um esquema sistemático de grilagem de terras neste município, com falsificação de escrituras, contratos e assinaturas. Os documentos foram entregues por uma fonte direta, com risco de vida, na madrugada de hoje.» Me levantei da cadeira. Fiquei de pé, parado, sem saber bem por quê. A voz do Rafael Lemos continuou. Nomes, datas, valores, número de cartório, nome de tabelião, nome de fazenda, nome de Raimundo Ferraz. Entre as vítimas identificadas consta o caso de Raimundo José Ferraz, de 32 anos, desaparecido há 12 anos após denunciar irregularidades fundiárias. Documentos sugerem que terras de sua propriedade foram transferidas por meio de assinatura póstuma falsificada. Eu segurei a coluna da varanda com as 2 mãos. Não chorei de imediato. Não é assim que acontece comigo.
As coisas grandes chegam primeiro como pedra no estômago, pesadas, quentes, sem saída. O choro, quando vem, vem depois, com calma, pelo canto, como se precisasse de permissão. 12 anos. 12 anos carregando aquilo sem nome, sem explicação, sem justiça. 12 anos sem poder enterrar o irmão porque não tinha corpo. Sem poder chorar com direito porque não tinha certeza. Só aquela suspeita que fica grudada na alma, feito ferrugem. E agora tinha nome, tinha data. Tinha a assinatura falsa numa escritura de cartório. Não era suficiente para devolver o Raimundo. Não é nunca suficiente. Mas era alguma coisa. Era o Raimundo voltando de onde tinha sumido. Não com o corpo, mas com a verdade do que tinha acontecido. E às vezes a verdade é o único tipo de volta que a gente consegue. O rádio continuou por quase 1 hora. Por volta das 7 da manhã, eu ouvi carros na estrada. Não os caminhonetes pretos. Carros de polícia. Aquela sirene diferente que não é de interior, é de cidade. Alguém tinha acionado a Polícia Federal. Alguém com nome e cargo suficiente para o delegado local não poder engavetar. Mais tarde soube que o Rafael Lemos tinha gravado tudo e mandado ao vivo para uma emissora estadual parceira antes de ir ao ar. A transmissão tinha chegado em Montes Claros, em Belo Horizonte, na internet. O coronel acordou com o nome na boca de gente que ele nunca tinha visto, em lugares onde o dinheiro dele não chegava. Naquele mesmo dia, à tarde, quando a fumaça subiu da borda leste da minha propriedade, eu já sabia o que era retaliação. Não demorou para eu ver as chamas no capim seco do pasto mais distante. O fogo era controlado. Eles queriam me assustar, não me matar, pelo menos não de forma óbvia. Mas era suficiente para queimar umas 8 alqueires de pasto, a cerca nova que eu tinha colocado no mês anterior, e o paiol velho onde eu guardava ferramentas. Eu fui até a porteira, olhei o fogo de longe, vermelho e laranja contra o céu da tarde que estava, ironicamente, de um azul limpo e bonito, como se o dia não soubesse o que estava acontecendo embaixo dele. Pensei em reagir, em ligar para alguém, em gritar. Em vez disso, abri a porteira que eu não abria por completo faz anos. Sempre a deixava travada pela metade, meio aberta, meio fechada, como se eu não soubesse se queria que o mundo entrasse ou se queria poder sair. Abri ela de par em par. Não sei explicar o gesto, sei que fez sentido. 3 semanas depois, Rosa me mandou o recado por intermédio de uma mulher da cidade que conhecia o seu Cirilo. Uma carta curta, de letra miúda, escrita no verso de uma folha de caderno escolar. Seu Zé, a menina nasceu bem. É menina. Chamei ela de Marlene. Achei que o nome merecia sobreviver. Parei de ler no meio. Precisei dobrar o papel, guardar no bolso, ir até o curral. Fingir que estava verificando o casco do trovão por uns 10 minutos, até a coisa no peito baixar o suficiente para eu conseguir respirar normal. Marlene. A Marlene que eu tive, minha Marlene, com o cabelo que ficava bagunçado de manhã e os pés gelados que ela enfiava embaixo da minha perna no inverno, tinha ido embora numa manhã de março, de parada cardíaca, sem avisar, sem despedida, como às vezes a vida retira o que a gente ama, com a brutalidade discreta de quem não precisa explicar. E agora havia outra Marlene no mundo, pequena, nova, sem nenhuma memória de nada ainda. Eu fiquei pensando nisso por muitos dias. A terra queimada no pasto leste ficou preta por um tempo. Depois de 2 chuvas, começou a brotar de novo, aquele verde jovem e insistente que o cerrado manda quando você acha que ele acabou. A roça não é assim. A roça não desiste. Você queima, ela brota. Você seca, ela espera. Você abandona, ela cresce do jeito que quer. Eu perdi a terra que restava. O coronel foi preso preventivamente, mas o processo vai demorar. Processo sempre demora por aqui. Algumas terras foram embargadas.
Outras foram transferidas de novo antes que alguém pudesse parar. É assim que funciona. A justiça chega atrasada, arranhada, incompleta. Mas chega. O que eu tenho agora é o que sempre tive. A casa, o trovão, as ferramentas que sobraram e o suficiente de terra para plantar o básico. E o que eu não esperava ter. Um motivo diferente para acordar. Não sei bem nomear. Não é alegria, que seria exagero. Não é paz, que seria mentira. Porque tem noite ainda que o silêncio pesa demais, que o lado direito da cama parece acusação, que eu olho para o relógio da Marlene e sinto o tempo passando como coisa perdida. Mas tem outra coisa junto. Aquela sensação que vem quando você faz algo que não faria ganho nenhum para você. E descobre que esse tipo de coisa é o único que deixa o peito limpo. Eu penso no Raimundo. Penso muito. Não na versão do Raimundo que sumiu, assustado, no meio de um esquema maior do que ele. Penso no Raimundo que eu conheci primeiro, o irmão mais novo que ficava me seguindo pelo pasto quando éramos meninos, tentando andar do jeito que eu andava, copiando o modo de pegar a rédea, imitando a voz quando falava com o gado. Um menino que acreditava que era possível ser honesto, mesmo vivendo no meio de gente desonesta. Ele era certo nisso. Eu demorei tempo demais para acreditar junto. Às vezes eu me pergunto, e essa é a pergunta que mais me tira o sono, se o que aconteceu naquela noite foi real no jeito que as coisas comuns são reais, ou se foi real de um jeito diferente. Rosa existe. A filha dela existe. Os documentos existiam. O fogo no pasto existiu, eu ainda posso passar a mão na terra preta e sentir o cheiro de coisa queimada. Mas tem horas que eu olho para a cadeira onde Rosa sentou, a cadeira da minha cozinha, e fico com a sensação estranha de que ela esteve ali como mensageira de algo maior do que ela mesma, que a chuva naquela noite foi mais do que clima, que o barulho que me acordou foi mais do que um pão sendo pego da despensa. Não sou homem de visagem, não acredito em aparição, mas acredito que às vezes a vida junta as coisas de um jeito que parece feito à mão. Uma menina que precisava de alguém que não delatasse, um homem que precisava de um motivo para não estar só de vez. Um nome num documento falso que voltou para mim depois de 12 anos. E um chapéu de palha numa cabeça grávida, sumindo pela beira do pasto às 3 da manhã. Às vezes, quando o sol está baixo e o cerrado fica daquela cor de ouro velho, aquela hora entre o dia e a noite, em que a sombra começa a crescer e tudo fica mais lento, eu sento na varanda e fico olhando para o horizonte sem pensar em nada específico. O trovão fica parado no curral. O relógio da Marlene bate lá dentro, e eu entendo aos poucos que sobreviver não é o mesmo que viver, que há uma diferença entre aguentar o peso e carregar algo que vale a pena levar. Que o luto não vai embora, mas pode dividir espaço com coisa nova, se você abrir a porteira e deixar. Que às vezes a única maneira de honrar quem você perdeu é não perder a si mesmo junto. Que existe gente que morre por dizer a verdade, e que essa gente, do jeito mais silencioso e improvável, salva a alma de quem fica. Eu não sei o que Rosa vai fazer daqui para frente. Não sei se vai conseguir ser professora. Não sei se a filha vai crescer num lugar mais justo do que esse. Não sei se o coronel vai pagar de verdade pelo que fez, ou se vai escapar por brecha de lei, como os poderosos às vezes escapam. Não sei nada disso. Sei que é de manhã, que o feijão está no fogo, que o café cheira diferente quando alguém passou pela cozinha recentemente, e que hoje, pela primeira vez em muitos anos, quando me levantei da cama, fui até o lado direito, ajeitei o travesseiro da Marlene com cuidado, não para fingir que ela estava lá, mas para dizer, sem palavras, que eu ainda me lembrava de quem ela era, e que a menina que carrega o nome dela está no mundo, e que isso é suficiente para um homem do campo ir até a porteira, abrir ela de par em par e começar mais um dia. O que ele fez foi simples, foi difícil, e não tem outro nome que caiba melhor do que esse, foi humano. Fim.